Tudo bem, pessoal? Vitor, Karine, estamos aqui de volta e vamos trazer mais conteúdo para vocês sobre gestão de crédito, risco, principalmente como é que eu cresço a minha carteira de crédito e ganho mais dinheiro. Tem um tema que me segue a vida inteira, há mais de 30 anos quando eu trabalho com crédito, que são os Cs do crédito. Tem gente que fala que são 3 Cs, tem gente que fala que são 8 Cs, por quê? Porque na dinâmica do nosso dia a dia essas coisas vão mudando. Mas a gente acredita aqui, eu e a Karine temos falado muito, que se a gente perseguir os 5 Cs do crédito, a gente já começa realmente a ter muito mais repertório e conteúdo no trato com o cliente. Aí eu queria saber da Karine quais são os 5 Cs do crédito que a gente acredita que fazem diferença no dia a dia do gerente e do cliente. os 5 Cs, eles são caráter, capacidade, capital, colateral e condições. E o nosso grande desafio, Vitor, é sair da teoria para a prática. Porque não adianta a gente só entender se a gente não conseguir fazer essa associação. E é disso que a gente vai tratar. Que legal, porque tudo que a gente quer trazer aqui, isso é o propósito do nosso negócio. É que vocês amanhã, quando voltarem para a sua unidade de negócio, para a sua agência, para onde vocês trabalham, vocês consigam aplicar alguma coisa na prática do que vocês estão vendo aqui conosco. Mas beleza, vamos dar uma passada então nos 5 Cs, explora mais conosco aqui um pouco de cada um e como é que o gerente lá na ponta consegue identificar claramente esses Cs do crédito. Bom, vamos começar por um dos mais importantes, que é o caráter. O caráter é o histórico do comportamento do cliente do crédito. É a gente entender os atrasos, a gente entender as negativações, como que o cliente, qual é o histórico do cliente, das dívidas passadas. E a gente precisa isso colocar na prática, entendendo não só as ferramentas que vocês devem ter aí nas instituições financeiras, mas também com visitas, que a gente vai tratar isso também em outros módulos. Deixa eu só fazer uma reflexão, mas falar uma coisa da minha vida inteira. Que legal que tu trouxe esse primeiro C como caráter. Porque, pessoal, se esse C não existe no cliente que vocês estão trabalhando, esqueçam avaliar os outros. A base de uma relação de negócio começa por aqui. Se você não identifica caráter no seu cliente, esqueça. Com certeza você vai achar problema nos outros Cs do crédito também. Mas que bom que tu começou pelo caráter. E os demais Cs, como é que eles identificam lá? Todos são importantes, né? Todos são pilares que sustentam qualquer análise de crédito. Mas a capacidade financeira, muitas vezes eu vejo na prática que as pessoas olham faturamento e Bacen. E não pode ser simples assim. Então a capacidade de pagamento, o cliente ele tem que honrar a dívida. A gente tem que entender o contexto, olhar um fluxo de caixa, olhar um DRE, olhar um balanço. Claro que vai depender muito do ticket, né? Do deal que a gente está operando, do porte da empresa, mas isso aqui é super importante e necessário. O capital, gente, também, muitas vezes eu vejo que na prática as pessoas olham lá o capital social. E não é somente isso. A gente tem que entender como é que é o patrimônio do sócio, como é que é o patrimônio da empresa, como que está sendo sustentado a estrutura de capital, o quanto, porque na prática também, muitas vezes o banco, o gerente, ele é mais sócio do que o próprio cliente. A gente está investindo mais dinheiro do que o próprio sócio dentro da empresa. E claro que isso não é uma verdade absoluta, mas tem que ter pontos de atenção. A outra questão que é super importante é o colateral. Colateral, gente, é garantias, tá? Então, sempre quando pensa em colateral, associem com garantias. E a garantia a gente tem que entender se é uma garantia real, se é uma garantia líquida. Muitas vezes a gente olha no imposto de renda ou no próprio balanço, principalmente no imposto de renda dos sócios, o valor venal do patrimônio. E a gente tem que perguntar para o cliente qual é o valor real dessa tua garantia. Quanto melhor a garantia, mais sólida a operação. Então, isso seria o quarto. E o quinto são as condições. É o que, quando, como, o porquê. A gente precisa entender o cenário econômico do cliente. A gente precisa entender o setor do cliente. A gente precisa entender todas as condições que vai fazer parte dos 5 Cs. Excelente, a tua abordagem, na verdade, é bem do que tu trouxe, né? Na prática, o que eu vou olhar de cada C amanhã, né? O que eu vou revisar? É a capacidade, então eu vou olhar se realmente ele tem a capacidade. E aí, quando a gente vai aprofundando isso, na verdade, me surge uma dúvida que é a seguinte, mas se ele só tiver 1 ou 2 Cs desses 5 que a gente trouxe aqui, tu segue? Tu empresta dinheiro para esse cliente? O que te chamaria atenção quando tem 2, falta algum? O
que tu podia dizer para nós mais sobre isso? As pessoas só olham capital e capacidade porque é tangível. Excelente. Né? Porque tem números, então é mais fácil da galera olhar esses dois. Mas, pessoal, o equilíbrio é importante em tudo. Uma boa análise equilibrada com 5 Cs, você não vai ter risco de deixar o seu negócio cair. Então, essa seria a palavra. Os 5 Cs é equilíbrio. E a gente despreza a teoria. E daí eu volto na minha frase inicial e que a gente reforçou. A teoria, ela é super importante, é o alicerce para a gente poder colocar na prática. Se você entender como usar de forma coerente e prática os 5 Cs, você vai conseguir deixar o seu negócio em pé e vai conseguir fazer bons negócios. Espetacular. Eu fico lembrando, né, aquele balanço que tu pega que tem lá um capital social alto, mas ele ainda está a integralizar. É esse daqui que eu faço com isso. Você perguntar, vai integralizar quando? De onde vai sair esse dinheiro, né? Então, na vida real mesmo, fazer perguntas, que é muito do que a gente quer trazer aqui quando a gente fala de gestão de risco, quando a gente fala de realmente ser um consultor do seu cliente, né? Então, excelente o que tu trouxe. Agora, na prática, assim, quando a gente vai para a prática, né? A gente falou de teoria, tu trouxe já alguns exemplos práticos, mas eu acho que vale muito a pena aqui fixar esses conceitos, né? Quando a gente fala com o nosso gerente que está aqui na ponta preocupado com o seu dia a dia, pressionado pelas mudanças que as instituições financeiras estão fazendo, fixa para nós, assim, esses 5 Cs de crédito. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, de um setor de varejo qualquer. Ele tem bom faturamento. Lembrem faturamento, lembra capacidade. Mas ele está parcelando créditos já há alguns meses. E a gente despreza isso porque a gente quer liberar o crédito. E ele oferece uma máquina como garantia. Será que essa máquina realmente é a garantia ideal? Será que a gente, analisando outros patrimônios, a gente não teria uma garantia mais reforçada? Por quê? Porque quando a gente olha as condições, ele está em um ambiente que está desfavorável na economia, que está em queda. Então, se a gente tiver uma máquina, e daí a gente pode tratar um pouco melhor sobre garantias, que a gente vai falar sobre no nosso curso, a gente vai ver que essa máquina não é a mais forte. Não é que vai te dar mais segurança para que você tenha essa liquidez, para que você tenha pontualidade dentro do seu negócio. Pô, excelente. Tu trouxe uma coisa também que é como é que eu acompanho as mudanças. Tu fala assim, o que está acontecendo, né, no mundo externo? Isso é muito importante. Agora, o Donald Trump reforça as tarifas, reforça, na verdade, a economia própria do país. O que isso pode afetar uma indústria do interior do Paraná, do interior de São Paulo, quando ele faz isso? E é isso que a gente tem que trazer para a prática e é isso que tu reforçou. Que legal, assim, parabéns. Mas esse é só um gostinho do que tu vai ver dia 5 de maio na nossa mentoria gratuita, onde a gente vai estar falando como você pode alavancar a tua carteira de crédito. Fica com a gente para mais conteúdo, segue, obviamente, nossa página no YouTube e as nossas redes sociais para entender o que a Arte Performance está produzindo para te apoiar. Mas, Karine, vai ser muito legal dia 5 de maio ter essa super aula contigo. Vai ser muito legal, porque a gente vai mostrar a prática como ela é. E quanto mais vocês tiverem conhecimento, mais vocês vão mitigando o risco, mais vocês vão diluindo, mais vocês vão crescendo a carteira com qualidade e no fim das contas, vocês vão ganhar mais dinheiro, vocês vão deixar as instituições financeiras também mais sólidas e os clientes com uma consultoria especializada. Eu tenho certeza mesmo que esse vídeo te ajudou muito. Fica com a gente, Karine, Vitor, e vamos seguir ajudando realmente no teu repertório, na tua prosperidade, no teu crescimento, tá bom? Então, vai lá, já clica aqui, garante tua vaga. Eu já vou fazer a minha inscrição para estar contigo dia 5 de maio e te ouvir mais sobre como alavancar a carteira de crédito. E aí? #vamos direto ao ponto. Te espero lá. Até já, pessoal! Valeu!